7. O cofre estava mobiliado com bem mais que 6 cadeiras, como se um grupo maior tivesse sido esperado. Hardin notou isso e se sentou, cansado, num canto mais distante possível dos outros 5. Os membros da junta diretora não fizeram objeções a essa disposição. Conversavam entre si em sussurros, que se transformaram em monossílabos sibilantes, e depois em mais nada. De todos eles, apenas George Farah parecia razoavelmente calmo. Estava com o relógio e olhava sério para ele. Hardin olhou para seu próprio relógio e depois para o cubículo de vidro, absolutamente vazio, que dominava metade da sala. Era a única coisa em comum do aposento, pois além disso não havia nenhuma indicação de que, em algum lugar, um computador estava separando instantes de tempo até aquele preciso momento em que uma corrente de muons floreia e uma conexão seria feita e... As luzes diminuíram de intensidade. Elas não se apagaram, mas ficaram amareladas e enfraqueceram com uma velocidade que fez Hardin dar um pulo. Ele levantou a cabeça assustado e, quando a abaixou, o cubículo de vidro não estava mais vazio. Havia uma figura dentro dele, uma figura numa cadeira de rodas. Ela ficou por alguns momentos em silêncio, mas fechou o livro que estava em seu colo e mexeu nele distraído. Então sorriu e o rosto parecia cheio de vida. Eu sou Harry Seldon, disse. A voz era velha e suave. Hardin quase se levantou para cumprimentá-lo, mas conseguiu se segurar. A voz continuou então de conversa. Como vocês veem, estou confinado a esta cadeira e não posso me levantar para saudá-los. Seus avós partiram para Terminus alguns meses atrás, em meu tempo, e desde então sofri uma paralisia um tanto inconveniente. Como vocês sabem, não posso vê-los e por isso não posso cumprimentá-los de modo adequado. Não sei nem sequer quantos de vocês estão por aí. Por isso, tudo deve ser conduzido informalmente. Se algum de vocês estiver em pé, por favor, sente-se. E se quiserem fumar, eu não me incomodo. Deu um risinho. E por que deveria? Não estou aí mesmo. Hardin procurou o charuto quase automaticamente, mas pensou 2 vezes. Harry Seldon pôs o livro de lado, como se o colocasse sobre uma mesa ao seu lado. E quando soltou os dedos, o livro desapareceu. Já se passaram 50 anos desde que esta fundação foi criada, falou. 50 anos nos quais os membros da fundação não souberam no que estavam trabalhando. Era necessário que eles fossem ignorantes. Mas agora essa necessidade acabou. A fundação da enciclopédia, para começar, é uma fraude, e sempre foi. Atrás de si, Hardin ouviu o som de algo se mexendo e 1 ou 2 exclamações abafadas, mas não se virou. Harry Seldon obviamente não se perturbou. Continuou. Ela é uma fraude no sentido de que nem eu, nem meus colegas nos importamos se um volume sequer da enciclopédia for publicado. Ela serviu ao seu objetivo, já que conseguimos uma constituição imperial com o imperador e por meio disso atraímos os 100 mil humanos necessários para nosso esquema, além de mantê-los ocupados enquanto os eventos tomavam forma, até ser tarde demais para qualquer um deles recuar. Nos 50 anos em que vocês trabalharam neste projeto fraudulento, não é porque suavizar a expressão, a rota de fuga foi cortada, e agora vocês não têm escolha a não ser prosseguir no projeto infinitamente mais importante, que era, ou é, nosso verdadeiro plano. Com esse propósito, nós colocamos vocês num planeta e numa época tais que, em 50 anos, vocês foram levados até um ponto onde não tem mais liberdade de ação. De agora em diante, e nos próximos séculos, o caminho que devem tomar é inevitável. Vocês enfrentarão uma série de crises como esta primeira que estão enfrentando agora, e em cada caso a liberdade de ação se tornará circunscrita de forma semelhante, de modo que sejam forçados a trilhar um e somente um caminho. Este caminho que nossa psicologia tem trabalhado, e por uma razão. Por séculos, a civilização galáctica tem sofrido estagnação e declínio, embora poucos de nós tenham percebido isso. Mas agora, finalmente a periferia está se fragmentando e a unidade política do Império está abalada. Em algum ponto, nos 50 anos que se passaram, os historiadores do futuro colocarão uma linha arbitrária e dirão: essa linha marca a queda do Império Galáctico. E eles estarão certos. Embora praticamente ninguém venha a reconhecer essa queda por mais alguns séculos. E depois da queda virá a inevitável barbárie, um período que nossa psicohistória nos diz deveria, sob circunstâncias comuns, durar 30 mil anos. Não podemos impedir a queda, e tampouco desejamos, pois a cultura do Império perdeu a virilidade e o valor que teve um dia.
Mas podemos encurtar o período de barbárie que deverá se seguir para um único milênio. Não podemos descontar os meandros desse encurtamento, assim como não podemos lhes dizer a verdade sobre a fundação 50 anos atrás. Se vocês descobrissem esses meandros, nosso plano poderia falhar. O mesmo teria acontecido se vocês tivessem descoberto a fraude da enciclopédia antes, pois assim, por conhecimento, sua liberdade de ação seria expandida e o número de variáveis adicionais se tornaria maior do que nossa psicologia conseguiria lidar. Mas vocês não descobriram, pois não há psicólogos em Terminus, e nunca houve, a não ser por Alurim, e ele era um dos nossos. Mas isto eu posso dizer a vocês. Terminus e sua fundação companheira, no outro lado da galáxia, são as sementes do renascimento e as futuras fundadoras de um segundo império galáctico. E é a crise atual que está lançando Terminus a este clímax. Esta crise, a propósito, é um tanto direta, muito mais simples que muitas das que ainda virão. Para reduzi-la a seus elementos fundamentais é o seguinte: vocês são um planeta subitamente cortado dos centros ainda civilizados da galáxia e ameaçado por seus vizinhos mais fortes. São um pequeno mundo de cientistas cercado por uma vasta onda de barbárie em rápida expansão. São uma ilha de energia nuclear em um oceano cada vez maior de energia mais primitiva. Mas apesar disso estão indefesos devido à sua falta de metais. Vocês percebem então que estão encarando uma dura necessidade e que são forçados à ação. A natureza dessa ação, isto é, a solução do seu dilema, é claro, óbvia. A imagem de Harry Seldon estendeu o braço a um espaço vazio e o livro reapareceu em sua mão. Ele o abriu e disse: mas seja qual for o curso tortuoso que sua história futura possa vir tomar, sempre avise seus descendentes que o caminho já foi traçado e que, ao final, surgirá um império novo e maior. E quando ele abaixou a cabeça para ler seu livro, a imagem tremeluziu e se apagou, enquanto as luzes voltavam a se acender. Hardin olhou para cima e encontrou os olhos de Pirene. Tinha um ar trágico, seus lábios tremiam. A voz do presidente da junta era firme, mas neutra. Ao que parece, você tinha razão. Se quiser se reunir conosco às 6, a junta diretora irá se consultar com você quanto ao nosso próximo movimento. Eles apertaram sua mão, um a um, e foram embora. Hardin sorriu consigo mesmo. Estavam sendo fundamentalmente honestos, pois eram cientistas o bastante para reconhecer que estavam errados. Mas para eles era tarde demais. Olhou seu relógio. Àquela altura tudo estava acabado. Os homens de Lee estavam no controle e a junta já não dava mais ordens. Os anacreonianos pousariam em suas primeiras espaçonaves amanhã, mas estava tudo bem. Em 6 meses, eles também não estariam mais dando ordens. Na verdade, como Harry Seldon havia dito e como Salvor Hardin havia adivinhado desde o dia em que Anselm Roderick primeiro lhe revelara a falta de energia nuclear de Anacreon, a solução dessa primeira crise era óbvia. Óbvia como o diabo.